Uma alegria estar com vocês nesse dia tão especial, na festa da Gospel. Eu tenho certeza que ela está aqui conosco. A Virgem Santíssima se faz presente aqui. Antes de começar a falar do testemunho propriamente dito, eu preciso contar da minha história de vida. Desde 9 anos eu estou na igreja. A minha família não era uma família religiosa. A minha mãe era católica, mas não ia à missa todos os domingos. Meu pai também não. Eu nasci na Paraíba, próximo a Campina Grande. Depois nós viemos para o interior de São Paulo. E como eu fui parar na igreja? Nessa cidade haviam pequenos grupos nos quarteirões da cidade que se reuniam para rezar terços e para fazer a novena de Natal. Numa novena de Natal, aquilo me chamou a atenção. Eu tinha 8 para 9 anos e a moça que coordenava era catequista, e aquilo, ela perguntou se eu já tinha feito catequese. Eu fui até a capela, fiz inscrição para a catequese de primeira Eucaristia. Depois da catequese, eu comecei a cantar num coral de criança. E aí eu descobri um dom, um gosto: cantar na igreja. Eu permaneci cantando na igreja, canto até hoje na igreja, não é? Desde 9 anos de idade. Depois fui coordenando corais, gostava bastante, cantei no coral polifônico por 4 anos, fui solista desse coral. Mas eu não tinha passado por um processo de conversão. No interior tem muita devoção a Nossa Senhora, muita devoção. Na minha cidade, onde eu morei no interior, em Monte Alto, em especial a Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora das Graças, mais Fátima. Acontece, irmãos, que eu tive a minha conversão em 96, tive meu encontro com Jesus, onde eu tive um momento impressionante, onde Deus restaurou minha vida. Eu sou filho de um pai alcoólatra, e eu cresci com uma revolta muito grande dentro de mim. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar disso, mas antes nem conseguia falar. Nesse retiro, Nosso Senhor me curou. Eu entrei lá um jovem totalmente ferido, um jovem que ia na igreja, mas que não era convertido, como tantos jovens, e hoje já não tantos jovens, mas tantas pessoas que vão à igreja, mas que não são convertidas. É verdade ou não é, meus filhos? São batizados, mas não são evangelizados. Eu tive meu encontro com Deus. Aquele encontro me virou de ponta cabeça. Eu senti o amor de Deus. Eu senti. Eu me senti amado, querido por Deus. Eu saí de lá, e me emociona ainda hoje contar isso, uma pessoa nova, completamente restaurada por Deus. E eu posso dizer que a partir de 96 eu comecei o meu caminho propriamente dito com Deus. Antes eu só estava na igreja. A partir de 96, daquele encontro com Deus, eu era igreja. Eu vivia como igreja. Eu comecei a ter vida de oração. Eu comecei a ler a palavra, tinha gosto de ler a palavra. Para vocês terem ideia, a minha mãe um pouco incomodada, porque eu já não queria mais as coisas do mundo depois disso. Desde 96 eu não escuto mais música secular. Nunca mais. Se vocês perguntarem para mim de uma música secular, eu não sei. Porque eu só canto para Nosso Senhor Jesus Cristo. E só escuto as músicas que dizem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Somente isso. É o que alimenta minha alma. É o que alimenta meu coração. Eu fui tendo uma mudança, e isso começou, toda mudança começa a gerar incômodo.
o poder das trevas começa a se levantar contra a gente. Vocês podem ter certeza disso. Assim foi com os videntes de Medjugorje. Quando começaram a ter os encontros e as visões com Nossa Senhora, também começaram as incompreensões. E às vezes de onde menos a gente espera, até de dentro da própria igreja. Muito bem, meus filhos. Então eu comecei a ter vida de oração. Eu adorava Jesus. Toda quinta-feira eu ia à igreja matriz e o Santíssimo ficava exposto, e lá ia eu adorar Nosso Senhor. Participava de missa diária, rezava o terço, mas existia um desconforto no meu coração. Eu não sei porquê algum tipo de doutrina protestante entrou na minha vida e eu não conseguia amar Nossa Senhora. Estou abrindo aqui de coração para vocês isso. Eu escrevi num livro, que eu chamo, o nome do livro é O Ícone Milagroso, mas estou abrindo para vocês. Eu tinha respeito por Nossa Senhora, mas não tinha amor. Não tinha amor. Rezava o terço, sabia que ela era mãe de Jesus, respeitava, mas não tinha amor. E isso é muito diferente. Depois que entrei no seminário, continuava desse jeito. Rezava o terço, mas não tinha amor por Nossa Senhora. Até que, no meu segundo ano de seminário, segundo ano de filosofia, meus pais de 40 anos de matrimônio se separaram. E isso, por mais que meu pai tivesse as dificuldades com álcool, isso para mim foi muito difícil. Eu confesso a vocês que nesse momento o padre se sentiu, naquela época seminarista, sem chão. Eu me lembro de uma cena, eu lavando a louça do almoço. Enquanto eu lavava a louça, as lágrimas iam caindo em cima das panelas que eu lavava, porque minha mãe foi para um canto, meu pai foi para o outro, meus irmãos já não se falavam, a minha família estava destruída. E eu não tinha mais o que fazer. Eu só pedia para que Deus salvasse minha família. Foi um momento muito difícil da minha vida, talvez o mais difícil. Quando eu estava nesse sofrimento, eu fui dormir. Num dia de manhã, um seminarista, hoje é padre, graças a Deus, colocou uma imagenzinha de Nossa Senhora de 1951. A Virgem tinha um menino Jesus no colo. E escreveu, era preto e branco, bem antigo, escreveu: "Não vês que sou tua mãe?" Quando eu acordei, falo com emoção, e eu peguei aquele santinho e eu li: "Não vês que sou tua mãe?" Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não contei nem no livro. Do que eu mais sentia falta naquele momento era da minha mãe. Eu não tinha mais quem pregasse o botão na minha calça. Eu não tinha mais quem fizesse os mimos que somente uma mãe sabe fazer. E quando eu li: "Não vês que eu sou tua mãe", foi o que Nossa Senhora disse ao índio Juan Diego no México, em Guadalupe. Aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu percebi que eu não estava sozinho, que Nossa Senhora estava comigo. Escutem, só o início. Aí eu pego, aquilo mexeu comigo, algo tinha acontecido comigo. Eu agora, a partir desse momento, já não era mais alguém que simplesmente acreditava na Virgem Maria. Eu, a partir desse momento, posso dizer para vocês, comecei a amar a Virgem Maria. Comecei a ter um encontro de amor com Nossa Senhora. Eu percebia que ela estava dizendo que se a minha mãe desta terra não estava perto de mim, ela iria cuidar de mim. Aí eu resolvi ligar para um padre que me influenciou na minha vocação, me ajudou. Para vocês entenderem, o padre foi noivo. Namorei durante 8 anos, 6 anos de namoro e 2 de noivado.
e depois eu tomei a decisão de seguir Jesus para a vocação sacerdotal. Então, neste tempo, um padre que me acompanhava e que via que eu tinha vocação, quando percebeu que eu não dava os passos que tinha que dar, lógico que ficou um pouco chateado comigo, e eu me afastei um pouco dele. Mas quando estava no seminário, depois disso, me lembrei dele e falei: preciso contar a ele. Aí liguei para ele. Liguei e disse: padre, o senhor sabe quem está falando aqui? E ele no telefone, ele é muito querido, muito querido. Ele: lógico que sei, né? Lembrou da minha voz. Falei: pois eu queria te dar uma notícia. Eu estou no seminário já há 2 anos. E ele começou a gritar. Juro mesmo, gritava no telefone. Eu sabia, ela não ia me desapontar, E eu falando, padre, ela quem? Ela não ia me desapontar. Eu falei: padre, ela quem? Você não lembra? Eu te consagrei a Nossa Senhora. E aquilo, ele falou: eu te consagrei a Nossa Senhora de Fátima. E eu fiquei muito impressionado. Naquele ano, eu estava indo trabalhar aqui na nossa diocese, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Vejam, Nossa Senhora na minha vida. Era algo impressionante demais, algo muito impressionante. Isso foi passando, esse tempo foi passando, e eu fui começando a perceber que em tudo Nossa Senhora estava comigo. Eu ia fazer uma pregação, alguém dizia: olha, eu queria te dizer uma coisa, eu senti que Nossa Senhora está com você. Tudo bem, passou o tempo, o padre já amava Nossa Senhora, e um dia a fraternidade, ela foi fundada no Carmelo de Cotia. Existe ali, é o lugar onde, quando eu quero sair de tudo, eu vou ao Carmelo de Cotia e lá eu vou rezar. São de lá. Existe um lugar onde eu me sentei lá para rezar no dia da fundação, onde eu percebo que ali Deus deu o carisma da fraternidade. E aí, no Carmelo de Cotia, eu depois visitei várias vezes, como faço de costume. Um dia estava no parlatório esperando com que a minha madrinha, que tinha ido buscar algo para mim, voltasse. De repente entrou uma monja, que não sei quem é, não sei o nome, e também não entendi porque jamais uma monja no mosteiro entraria sem a obediência da madre. Essa monja entra e ela diz assim para mim: você precisa ir a Medjugorje. Você tem que ir a Medjugorje. Eu fiquei com medo. Juro mesmo. E eu me lembro, o irmão José, não sei se vai lembrar disso, isso ficou no meu coração. Quando foi esse processo de fundação da fraternidade, eu fui visitar o Padre Henrique, fundador da Aliança de Misericórdia. No que está rezando por mim, disse assim: padre, o senhor já visitou o Medjugorje? O senhor precisa ir a Medjugorje. Eu falei: meu Deus do céu. Agora eu quero contar um pecado meu. Eu sempre fui muito cético com relação às aparições. Fátima, era o meu amor. Então Fátima eu aceitava perfeitamente. Lourdes eu aceitava. Mas Medjugorje estava acontecendo. Eu não conseguia ainda não duvidava, mas também não acreditava. Eu nunca tinha pensado na minha vida em Medjugorje, de verdade, estou falando para vocês. Mas agora já tinha a monja que eu nunca vi na minha vida, entrou lá e falou: vá a Medjugorje. Aí eu vou falar com o Padre Henrique fala: vá a Medjugorje. Diversas pessoas apareciam na minha vida e diziam: olha, você precisa ir a Medjugorje, você já foi? Eu ganhei
terra e pedra de Medjugorje. E aquilo começou a me incomodar, e a monja disse assim: Nossa Senhora tem algo a falar com você em Medjugorje. Aí eu fui trabalhar com um vigário, que é o Padre Regis, que teve a sua conversão em Medjugorje. E aí o Padre Regis disse: Padre, o senhor precisa ir a Medjugorje. E aí não tinha mais para onde fugir. Aí eu fui fazer uma peregrinação, a minha última. Eu disse que não faria mais nenhuma, assim, com grupos, não é? E aí eu fiz Polônia, os caminhos de São João Paulo II, Roma. E aí a moça da agência disse: Padre, já que o senhor está lá, tem muita gente pedindo para ir para Medjugorje. Por que o senhor não vai a Medjugorje também? Falei: pois vamos então a Medjugorje. E eu já tinha lido o livro do fundador dos Salvistas, a biografia de vida dele, do Padre Gilberto, que ele também foi a Medjugorje. Eu sabia também de toda a história do Padre Eugênio La Barbera, mas era a experiência dele com Medjugorje. Eu ainda não tinha essa força toda, mas eu sabia que Nossa Senhora queria falar algo comigo. O fundador dos Salvistas, disse que foi a Medjugorje e não teve nada sobrenatural, mas o que ele viu de sobrenatural lá foi a conversão das pessoas. Então eu fui a Medjugorje, e essa viagem foi muito especial. Antes de ir para Medjugorje, eu fui à Polônia, e na Polônia eu fui visitar, isso eu queria muito, o Santuário da Virgem da Jasnagora, né? Que se chama a padroeira da Polônia. Quando estávamos passando, uma freira que estava nos acompanhando, estava tendo uma missa, em silêncio nós passávamos, e eu vi a piedade do povo polonês passando de joelhos em volta da imagem. Quando eu passei, em determinado momento, a freira disse para mim assim: olha para Nossa Senhora. E quando eu olhei, eu me senti impactado com o olhar dela. E caí em prantos. Em prantos. Não sabia fazer outra coisa que não fosse chorar e olhar para aquele ícone que parecia vivo. Eu tinha uma certeza, eu tenho uma certeza. Nossa Senhora me olhou. E aquela viagem tinha que ser marcada pelo amor da Virgem Maria por mim. Passou, nós chegamos a Medjugorje. Medjugorje me tocou profundamente. Do momento que eu entrei naquele lugar, naquela cidade, começou a me tocar. Primeira coisa, todo mundo rezava o terço. Todo mundo. Eu fui no cabeleireiro, ele estava rezando o terço. O táxi era a rádio da Gospel Mira, se não estou enganando. Se falar alguma coisa, vocês que entendem mais, me corrijam, por favor, tá? E todo mundo, falei: nossa, que lugar diferente. E aí eu fui convidado, então nós fomos. Eu não sabia nada de Medjugorje, tá? Estou confessando o meu pecado aqui, não é? Nada. A guia me pegou, primeiro, uma guia católica, não era uma guia simplesmente que estava falando de lugares turísticos. E ela começou a falar dos videntes. Aquilo começou a me tocar profundamente. Ela foi passando pela cidade explicando e falou: amanhã vocês vão vir aqui, nós vamos subir o monte da aparição. Passamos pela cidade, a igrejinha, foi o primeiro dia, e aí depois, no dia seguinte, nós fomos para o monte da aparição. Nós subimos rezando o terço.
ele não é tão alto, esse monte. Mas existe uma grande dificuldade lá. É um monte todo de pedras. E eu tenho tendinite crônica nos 2 pés, no tendão de Aquiles. E fiquei pensando, como é que eu vou subir? Mas Nossa Senhora me prometeu que ia falar comigo, eu vou subir. Peguei e arrumei um pedacinho de pau lá, fui subindo e rezando o terço. Gente, aquele lugar tem uma coisa que é muito sobrenatural. Quando eu cheguei ao pé da montanha, que tem a primeira cruz ali, onde os videntes a primeira vez pararam e viram Nossa Senhora chamando eles para subir, ali eu já sentia algo de muito sobrenatural, mas eu não entendia aquilo. Eu só sentia que aquele lugar ali era um lugar muito, muito, onde existia uma presença de Deus e da Virgem Maria muito forte. E comecei a subir o monte, rezando o terço, meditando o Santo Terço, até que eu subi. E aí eu me deparei com a imagem da Gospa. Tem um cercado. A primeira coisa que eu quis fazer, ali eu já estava entregue. Eu me coloquei de joelhos ali. A foto que eu mandei para a comunicação, tiraram desse momento. Não tem nenhuma foto onde eu estou olhando, porque naquele momento eu não tinha objetivo nenhum de estar olhando para nada. A única coisa que eu queria era aquele momento que eu estava vivendo. A imagem é toda branca, do jeito que vocês estão vendo. Mas ali Nossa Senhora olhou para mim. E eu não conseguia me levantar daquele lugar. Não conseguia me levantar. Eu permaneci lá por um longo período. E eu senti a presença de Nossa Senhora fortemente comigo. E aí, se vocês perguntarem assim, padre, mas o que de sobrenatural aconteceu? O senhor viu coisas sobrenaturais lá? Eu vou dizer para vocês, vi sim. Mas o que de mais sobrenatural aconteceu foi Nossa Senhora olhar para mim e dizer assim: filho, eu estou sempre te olhando, eu estou sempre te vendo, não tenha medo de me amar, não tenha medo de levar teu instituto à frente, porque eu sou tua mãe e eu estou junto de ti. Isso eu senti profundamente. Eu posso dizer para vocês que eu saí de lá e os medos que eu tinha no meu coração foram arrancados. A Virgem Maria estava comigo, e se ela estava comigo, a quem eu deveria temer? Na aparição que ela tem aos videntes, uma das coisas que ela fala é justamente isso: não tenham medo. Em Fátima, quando os videntes a viram, ela disse: não tenham medo. O que estava escrito quando eu tive minha experiência de amor com Nossa Senhora foi: não vês que eu sou tua mãe? O que eu queria dizer para vocês, que eu senti aqui, e o meu corpo começou inteiramente a arrepiar, por sentir a presença de Nossa Senhora aqui neste lugar, é que assim como ela olhou para mim, e eu virava, não sei se prestaram atenção quando eu cheguei, a primeira coisa que fiquei olhando foi a imagem. Sabe por quê?
Porque ela continua a me olhar, e eu tenho certeza que hoje ela te escolheu para estar aqui, porque ela continua a te olhar, a olhar para você com um olhar de mãe, para dizer para você: não tenha medo, porque eu estou com você. Se você crê nesta verdade, se você confia no amor de Nossa Senhora, dê uma salva de palmas para ela bem forte, porque a Virgem Santíssima está aqui. Ela se faz presente nesse lugar, ela escolheu este lugar. Eu tenho certeza que eu fui escolhido para estar naquele lugar. Escolhido. Depois eu vou dizer uma coisa. Nos outros dias, no dia seguinte, aí tinha um monte maior que nós subíamos rezando a Via Sacra. E histórias de padres muito santos. O padre que acompanhou os videntes era um padre muito santo, inclusive faleceu enquanto subia para fazer a Via Sacra. E eu, enquanto subi, e aí eu vou contar que para mim foi um milagre. Gente, o primeiro morro eu consegui, mas esse segundo são 500 metros de pedras pontiagudas. Eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir, mas eu vi senhoras que queriam de todo jeito subir. E lá vou eu, junto com os irmãos e o meu povo. E a gente parava e rezava. Eu vou dizer para vocês, algo místico aconteceu. Algo místico. A subida não pesou para mim. Em todo instante existia algo que somente Nossa Senhora pode dar: paz. Eu senti algo espiritual que era muito forte em mim. Hoje o mundo está vivendo uma turbulência tão grande. As pessoas reclamam que não tem paz. E sabe o que eu fui encontrar em Medjugorje? A paz que às vezes eu não consigo encontrar nem dentro da minha casa. Uma paz que somente algo sobrenatural podia dar. Subi até chegar ao crucifixo lá em cima. De lá de cima, abençoei todos os que estavam e comecei a rezar por todos os que Deus tinha colocado na minha vida, consagrar o meu instituto. Mas eu desci de lá com algo muito forte, uma certeza: Medjugorje é minha casa, é um lugar onde eu preciso estar. Eu vou confessar que agora, nas minhas férias, o lugar onde eu gostaria de estar é em Medjugorje. Eu tive a oportunidade de ir no Castelo Danense, onde Nossa Senhora também já apareceu lá. Se não me engano, este ano houve uma outra aparição no Castelo Danense. E aí foi uma outra coisa muito impressionante, porque essa senhora nunca me viu, nunca viu o meu grupo. Ela nos recebeu no castelo, nos colocou numa sala, e aí, sabe aquele amor de mãe que eu falei, que Nossa Senhora manifestou a mim com aquele cartãozinho? A Nancy começou a falar por que ela se converteu e saiu do Canadá e foi morar em Medjugorje. E ali eu senti o amor de Nossa Senhora. E ela me deu uma flâmula de Nossa Senhora, a qual, vejam como maligno é, eu trouxe na mão para não amassar. No aeroporto, de uma forma que eu não sei, essa flâmula sumiu. Fiquei sem ela e senti, de tudo que eu tinha trazido da viagem,
nada me importava, mas aquela flâmula me importava. A imagem de Nossa Senhora eu queria muito comigo. Por quê? Porque eu sei que Nossa Senhora, sobretudo no título de Medjugorje, tinha que estar sempre comigo. Porque ela era aquela que traria para mim a paz que eu necessitava. E aí um sacerdote amigo meu, em janeiro, foi para lá e participou de uma aparição privada. E nessa aparição, Nossa Senhora abençoou, como no momento da aparição ela abençoa. Vocês já devem saber das histórias, né? Que ela abençoa, não dispensa a bênção de um sacerdote, mas ela abençoa os objetos que são apresentados. Então foram abençoados algumas imagens de Nossa Senhora e foi mandado trazer para um sacerdote amigo daquele sacerdote que estava lá. Esse sacerdote sou eu. Tenho comigo a imagem da Virgem Santíssima. Está na minha sala de atendimento. Só que mais que carregar essa imagem, Nossa Senhora cravou a sua imagem no meu coração. É a certeza de que onde eu estou, a Virgem Santíssima está comigo. Hoje, as duas maiores orações da minha vida, entre tantas que tem, eu posso falar para vocês: o Santo Rosário e a Santa Eucaristia. Quando estou numa grande aflição, a minha oração que vai me libertar, que vai realizar, é o Santo Rosário. Ontem nós, da Fraternidade, gravamos um DVD, tivemos um trabalho de música, e todo instante eu estive rezando o Santo Terço. O Santo Terço. Sabe, Nossa Senhora, tanto em Fátima quanto em Medjugorje, fala a mesma coisa. É a oração do Rosário que vai salvar o mundo. E a segunda coisa, para minha, isso eu estou falando para a minha vida de sacerdote. Para a minha vida de sacerdote. A segunda coisa é a Santa Eucaristia. Eu digo sempre para os meus filhos: não existe momento melhor na minha vida de oração do que quando eu subo ao altar para celebrar a Santa Missa. Não simplesmente eu estou ali realizando um rito, mas ali, na Santa Missa, eu coloco o meu coração e ali eu me encontro verdadeiramente com Nosso Senhor Jesus Cristo e com a Virgem Maria. Eu entendi que em Medjugorje, o olhar de Nossa Senhora era para cuidar de mim enquanto sacerdote, para que eu pudesse cuidar dos filhos de Nosso Senhor. E eu entendi que todo sacerdote precisa ter o olhar materno, a presença de uma mulher na vida dele. Porque se a gente não tiver a presença de uma mulher na nossa vida, talvez nós nos desviemos do caminho. Tanto religiosos quanto religiosas precisam ter a presença desta mulher. Na minha vida em especial, a mulher que ganhou o meu coração, a mulher a qual eu hoje entrego a minha vida, está aqui através de uma imagem na nossa frente. É a Virgem Maria, é a Jasnagora, é a Gospa, é ela. Portanto, eu entendo que a mensagem de Medjugorje é uma mensagem para os sacerdotes, é a mensagem da misericórdia, é a mensagem da paz, e que todos os sacerdotes precisariam ter conhecimento a mensagem de Nossa Senhora. O que ela realizou comigo, a restauração que ela fez comigo, podem ter certeza que ela fará no coração de muitos sacerdotes. Quando eu voltei de lá, o pessoal perguntava para mim: nossa, padre, o senhor voltou diferente, o que é que o senhor tem? Eu tenho a presença da Virgem Maria na minha vida.
Eu tenho alegria de saber que a Virgem Maria está comigo. Então, a alegria de saber fazer a mesma coisa que ela fez. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu, olhando para Maria, tenho alegria de saber que eu sou um servo do Senhor, um escravo do Senhor, e que seja feito em minha vida aquilo que foi feito também na vida dela. Peço que nessa festa da Gospa, ela que está nessa imagem aqui, assim como ela me abençoou, que ela abençoe a cada um de vocês. Gostaria ainda de, por último, contar um episódio muito forte. Existe em Medjugorje um crucifixo que foi doado por um artista. Ele é todo de bronze, alto. E desse crucifixo miraculosamente brota uma água, jorra uma água. Não é todo dia. Naquele dia que estava lá, quando nós voltamos do Monte da Aparição e nós fomos até esse crucifixo, foi um lugar que também eu queria ficar muito ali. Começou a verter água. Ela verte de maneira diferente, como se fossem lágrimas. Eu perguntei para a guia sobre aquilo, não se sabe explicar a origem, mas aquela água foi constatada que se trata, nos exames, de lágrima humana. E lá os peregrinos então tocam e recolhem aquela água para que seja usado para os enfermos. Muitos milagres aconteceram, tanto que lá vive cheio de flores que colocam. Quando eu cheguei com o meu grupo lá, começou a verter água, e eu que enxugava. Eu ficava com o lencinho, subia em cima, nem sabia se podia, mas a gente tem que ser um pouco ousado, não é? E eu enxugava, e vinha outro, eu enxugava. Eu falei: meu Deus, vai acabar. Eu tinha mais gente esperando ali, e daí de repente começou a jorrar de um outro lado da perna de Nosso Senhor, e eu ia lá e enxugava. Medjugorje tocou demais o grupo que eu levei, tocou demais. Foi o lugar que mais tocou o coração deles. E à noite algumas moças foram subir novamente no Monte da Aparição, e quando voltaram passaram para o crucificado, também dizendo que todos os dias que nós estivemos lá, o nosso programa era rezar o rosário, participar da adoração que todos os dias tem, e que Nossa Senhora diz que sempre abençoa todos os que estão naquela igreja de Medjugorje. Lá realmente nós nos sentíamos muito acolhidos. Era engraçado participar da missa, porque a missa é em croata, né? Eu não consegui, lá eu não celebrei, não havia possibilidade, porque eu na língua croata não tinha como. Então participei sentado junto com os meus peregrinos, né? Mas o bom é saber, não importa a língua, a Eucaristia é sempre a mesma, a homilia não entendia, mas Jesus estava ali, bastava, Nossa Senhora estava ali. Quando elas voltaram do monte à noite, elas estavam com algumas sacolas dessas de plástico de mercado, sabe essas sacolas que nós compramos, não as que se rasgam, aquelas de feira, com alguns objetos que tinham comprado, os paninhos que tinham passado na cruz, e pararam na cruz. A água começou a verter dentro da sacola delas. Elas me filmaram isso e me mandaram trêmulas: Padre do céu, a água está jorrando dentro de nossa sacola, me mostrando. E do mesmo jeito que saía na cruz, saía a gotícula, elas passavam o dedo, e não tinha chovido, nada, fazia 3 meses que não chovia lá, não tinha por que acontecer aquilo. Passava-se o dedo, a água jorrava, passava-se o dedo, a água jorrava, ao ponto de formar poça e molhar tudo o que tinha dentro das 3 sacolas de 3 pessoas que estavam lá. Algo sobrenatural. Hoje eu sei o porquê isso aconteceu.
Na hora eu falei, bom, Nossa Senhora quis visitar e acho que quis mostrar para mim que algo de sobrenatural, além daquilo que eu podia ver, aconteceu aqui. Eu sei que tudo aquilo tinha uma finalidade, que era falar, Padre Ailton, deixe de ser cabeça dura, né? Entenda com maior simplicidade que Deus age da forma com que Ele quer. Bem, meus irmãos, eu finalizo aqui dizendo que eu, em Medjugorje, tive verdadeiramente um encontro muito forte com Nossa Senhora, e a partir deste encontro que eu tive, Medjugorje se tornou minha casa. E eu, se Deus quiser, em breve estarei lá novamente. Mas quando eu não puder estar, eu sei que ela está comigo. E eu esqueci de dizer um detalhe. O primeiro quadro que eu tive de Nossa Senhora, ela tinha um olhar doce e ficou no meu quarto de seminário o tempo inteiro. Mas eu não sabia que era da Rainha da Paz. Eu só fui descobrir quando depois ganhei o quadro grande que foi mandado para mim, e eu falei, meu Deus, é o mesmo quadro pequenininho, que depois eu não sei onde foi parar, que sempre teve um olhar para mim. Era só para confirmar que em todo o tempo da minha vida, nos meus sofrimentos, nas minhas dúvidas, nas minhas angústias, eu nunca estive sozinho. Ela sempre estava olhando por mim. Ela sempre está olhando por você. Para Jesus e Maria, uma salva de palmas. Que Deus abençoe a todos. Aqui, Pai. Mais uma vez quero agradecer o Padre Ailton, nosso irmão, um sacerdócio daqui da nossa diocese, um grande amigo.